de fazer uma pesquisa do Ibope para saber como o seu reino está, porque ele é rei, ele é o provedor do seu reino, e as leis que regem o universo foram estabelecidas por ele. Eu queria ler a introdução diz assim: em seu ministério terreno, Jesus proclamou a mensagem do reino de Deus ao mundo. Sua mensagem não somente determina as condições para se fazer parte do reino, mas também denota a natureza espiritual e pessoal do governo divino. Como discípulos de Cristo, somos por ele intimados a proclamar o Evangelho a toda criatura, como está escrito em Marcos 16, 15 a 18. Somos concitados também a viver segundo os princípios de seu reino, como está dizendo em Mateus 5, 7, expostos lá no Sermão da Montanha. Irmãos, olha que a introdução diz que nós somos intimados a proclamar o reino de Deus. Se nós fazemos parte do reino, nós temos que levar o reino aonde nós estamos. E há uma interpretação muito errada de levar o reino, porque as pessoas pensam que levar o reino é falar do reino. Mas o primeiro princípio em levar o reino é viver o reino. A partir do momento que o reino de Deus ele está em nós estamos caminhando de acordo com as vontades do rei, nós vamos estar refletindo o reinado de Deus através das nossas vidas. Amém? Alguém poderia ler aí o tópico número 1? O reino é espiritual? Acerca da natureza do reino de Deus, diante da indagação do Pôncio Pilatos, tu és o rei dos judeus. Jesus afirmou veementemente: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Continuar? Em razão de o reino divino não ser terreno, mas possuir uma natureza espiritual e eterna, nossa vida deve apresentar valores opostos aos do presente século. Alguns dos valores apresentados pelo Senhor são a humildade, o perdão, a generosidade, a discrição pessoal e o total comprometimento com o reino de Deus. Primeira coisa, olha o que fala, que Jesus fala: se o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus anjos lutariam, e Jesus poderia ter feito qualquer coisa ali se ele quisesse. Jesus não foi crucificado ali, não foi preso, não foi porque ele não tinha poder, que era propósito dele, e independente disso, ele não deixou de exercer o seu reinado. Jesus é rei e sempre vai ser rei. O problema é que o povo daquela época esperava um outro rei. Eles esperavam uma pessoa simples, uma pessoa mortal, que iria estabelecer um reinado que iria substituir o reinado de Davi. E é o que eles esperavam. Como muitos hoje vê um rei que é um jovem de olhos azuis, uma imagem. E na verdade Jesus quer mostrar isso. Jesus é rei no céu, ele é rei na terra, e o propósito dele é que nós aceitemos o seu reinado e proclamemos o seu reinado e vivemos o seu reinado. Isso eu entro na questão do senhorio. Eu não posso falar que estou debaixo do reinado de Cristo se ele não está reinando em todas as áreas de nossa vida. Os irmãos entendem isso? Olha o que ela falou aqui no tópico 1. Alguns dos valores apresentados pelo Senhor são a humildade, o perdão, a generosidade, a discrição pessoal, o total comprometimento com o reino de Deus. Eu não posso falar que estou no reino, que o reino está sobre mim, se eu não tenho a minha postura, se ela não é alinhada com o reinado de Cristo. Eu não posso falar. É muito simples eu falar que estou no reino e
eu faço parte do reino, e se eu não tenho nem intimidade com o reino? Para falar que eu estou debaixo do reinado de Deus, uma das coisas que são primordiais na nossa vida é ter intimidade com o reino. É saber os quereres dele, a vontade dele, e andar e fazer de acordo com o que ele quer. E isso é uma responsabilidade nossa, viver e passar. E existem alguns pontos aqui que são requisitos na postura nossa, que fazemos parte do reino de Deus, que é o perdão, a generosidade, a discrição pessoal, o comprometimento com o reino de Deus. Ou nós estamos, ou nós não estamos comprometidos com o reinado dele. Nós até aprendemos na escola que no reino de Deus, no mundo espiritual, não é como aquele programa antigo da televisão que falava, olha, coluna do meio, ou nós somos ou não somos. Vocês lembram da zebrinha que piscava e falava, coluna do meio? Não. E a palavra diz, ou nós somos quentes ou frios. Porque se vocês forem mornos, eu vou vomitar vocês. Não tem coluna do meio. Ou nós estamos no reino, ou não estamos no reino. Agora, o propósito de Deus é o quê? Estabelecer o seu reinado. Amém? O tópico de número 2. O reino é pessoal. Alguém poderia ler? Quando o homem ouve e aceita a mensagem do reino, uma mudança radical ocorre em sua vida. Seu comportamento, a partir dessa experiência, passa a ser controlado pelo próprio Deus através do Espírito Santo. Suas ações e atitudes em relação às outras pessoas são pautadas pelos princípios eternos da Sagrada Escritura. Ok. Como que nós fazemos parte? Como nós entramos no reino? A Bíblia diz que lá quando a gente vai lá para o início, lá para o Gênesis, a Bíblia fala assim, quando Deus aplica juízo em Adão e Eva, ele fala assim, morrendo morrerás. O homem, antes de aceitar a Jesus, o espírito do homem, ele é morto. O homem, ele não tem, o espírito, ele não tem a capacidade de comunicação com o Espírito de Deus. E é como se no nosso interior nós estivéssemos em trevas, em escuridão. Quando nós aceitamos a Jesus, é como se acendesse uma luz dentro de nós. Enquanto nós não aceitamos Jesus, nós não fazemos parte do reino. E é impossível Deus reinar em nós, reinar sobre nossas vidas. Nós não vamos conseguir ter essa revelação, porque essa revelação vem do Espírito, porque o reino, sobretudo, é um reino espiritual. Então, quando nós aceitamos a Jesus, a escuridão que há em nós, partes em nós que a nossa alma regia, que a nossa alma dominava, então o que acontece? Quando nós aceitamos a Jesus, então, Deus ele vai estabelecer o reinado em nós. E as partes que estão escuras em nós, vai acender uma luzinha. Existia áreas em nossa vida que o Espírito Santo ele não entrava, ele não dominava, ele não reinava. Agora, quando nós aceitamos a Jesus, aí sim Deus estabelece o reino. Porque o Espírito aí ele tem domínio sobre nós. E aí, as áreas da nossa vida que a alma dominava, que é o centro das nossas vontades, então Deus vai poder reinar. Então ele vai entrar em nós e vai começar a limpar. Então antes nós andávamos pela vontade da alma, agora nós andamos pela vontade do Espírito. Porque Deus reina em nós a partir disso. E quando Deus reina em nós, e quando nós entendemos isso, tudo que nós entendemos que geração em nós, e aí nós começamos a mostrar o reino de Deus em nós através da nossa postura. Os irmãos entendem isso?